O que você faria se você ganhasse 545 mil reais por ano? Bom, esse é o salário de um engenheiro de software sênior aqui na Austrália. Mas antes de você ir nos comentários e já perguntar, Lucas, como é que eu faço para virar engenheiro de software na Austrália? Eu quero ganhar esse salário. Eu preciso te alertar que esse salário não é real. Na verdade, ele é real. O problema é que ele está em real. E esse é o maior erro que você pode cometer quando você está buscando sobre oportunidades fora do Brasil. Você vai olhar o salário na Europa, Estados Unidos ou aqui na Austrália, que tem moedas muito mais fortes que a do Brasil, e você automaticamente na sua cabeça já converte esse valor pro real e parece um salário absurdo. Mas, obviamente, se você morar aqui, você vai gastar em dólar australiano também. E é por isso que a partir desse momento no vídeo eu não vou falar mais de valores em real. A gente só vai trabalhar com valores em dólar australiano. E esses 545 mil reais convertidos dão 150 mil dólares australianos por ano. E, by the way, é bastante grana sim. Mas tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em migrar para um país. Não é só o salário. A gente precisa levar em consideração, por exemplo, imposto. Quanto disso vai para imposto? A gente precisa levar em consideração custo de vida, coisas como, por exemplo, aluguel, que vão tomar uma boa parte do seu salário. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu vou navegar com você pela média de salários de engenheiros de software aqui na Austrália, não só de sêniors, mas de júniors também, e eu vou te dar detalhadamente o meu custo de vida para que você tenha uma noção real de quanto um engenheiro de software ou qualquer outra pessoa que vier morar aqui na Austrália, numa grande cidade como Melbourne, que é a cidade que eu moro, vai gastar por mês. E se vai sobrar alguma grana no final do mês, dá para fazer um pé de meia, mandar para o Brasil, viajar, enfim, a gente vai discutir todos esses valores aqui nesse vídeo. E a gente vai começar olhando o salário de sênior. Então, no Glassdoor, que para mim é o site mais confiável que a gente tem para achar informações sobre as empresas, informações como salário, por exemplo, está dizendo que aqui na Austrália, a média salarial de um Senior Software Engineer é de 150 mil dólares australianos, variando de 132 a 165. A propósito, quando você vê salários no exterior, geralmente você vê salários colocados de forma anual, não só na Austrália, Estados Unidos e Europa, porque é assim que eles anunciam na vaga, então é assim que a gente vai ver na média. A gente já vai ver quanto que isso aqui dá por mês, o salário bruto e também depois dos impostos. Mas eu posso te dizer que essa média, ela tá bem confiável. E eu posso te dizer isso com segurança, bom, porque eu sou um Senior Software Engineer aqui na Austrália e eu recebo propostas, eu vejo vagas no LinkedIn, eu converso com pessoas e sim, tá muito dentro dessa faixa. Depende da empresa que você trabalhar, da tecnologia, se você é um Senior Júnior ou um Senior Senior, vai variar um pouquinho, mas geralmente vai ficar dentro dessa faixa. E agora a gente vai falar do salário do júnior, de quem está começando. Obviamente não vai ser aquele salário que a gente viu para o sênior. E aqui já vai uma dica, se você estiver pesquisando salário no exterior, procura pela palavra associate, né? Ou seja, associada. É geralmente assim que eles chamam esses cargos de entrada, não só em engenharia de software, mas em diversas profissões. Então, segundo o Glassdoor, aqui na Austrália, um engenheiro de software júnior está ganhando em média 78 mil dólares por ano, podendo variar de 69 a 90 mil dólares por ano. E só para vocês terem uma noção, o salário mínimo na Austrália é de 47.800 dólares por ano, tá bom? O salário mínimo é definido por hora de trabalho, é 24,10 dólares, né? 24 dólares e 10 centavos, mas se você botar um full time ali, dá esses 47 mil dólares por ano. Então, só para você ter uma noção aí da diferença do salário mínimo para um salário do júnior para o salário de um sênior. E para a gente ter uma noção também um pouco melhor de posicionamento social, digamos assim, eu peguei alguns outros salários de algumas outras profissões comuns, como por exemplo, o salário de um médico, tá bom? Então, obviamente, um médico vai ganhar muito mais, e aqui a variação ela tá muito grande, obviamente, porque tem diversos fatores, desde especialidade, anos de experiência, enfim, mas na média, um médico aqui na Austrália vai ganhar 250 mil dólares por ano, tá? Então, isso não é nem digamos assim, um médico sênior. Obviamente, é um salário muito maior, mas não é, por exemplo, 10 vezes mais do que um salário de um engenheiro de software ou alguma coisa desse tipo. Eu peguei mais um salário aqui também para comparar, por exemplo, o salário de contador, tá? Então, o contador sênior aqui na Austrália tá ganhando, em média, 90 mil dólares por ano. Então, o salário de um engenheiro de software, né, que tá em média 150, tá bem maior do que um salário de um contador. Eu peguei também o salário de um advogado sênior, né, um senior lawyer aqui na Austrália, vai estar ganhando, em média,
140 mil dólares por ano, tendo uma variação de 133 a 135. Lembrando que a posição de Senior Software Engineer não é a última posição, tá bom? Hoje em dia está cada vez mais comum a gente ver, depois do Software Engineer, algumas posições como Principal Engineer, Staff Engineer, ou você indo, por exemplo, para uma posição de gerenciamento, um Tech Lead ou alguma coisa nesse sentido. E se você pulou nesse vídeo de paraquedas e não me conhece muito bem, só para você ter uma noção, eu sou um Senior Software Engineer, eu posso dizer que eu tô dentro desse range que você viu, eu não vou revelar o meu salário aqui, mas eu tô dentro dessa faixa e eu tenho aproximadamente 5 anos e meio, 6 anos aí de experiência se eu contar o meu estágio, tá bom? Então só para você ter uma noção, porque às vezes fala, Júnior, mas o Júnior tem quantos anos? O pleno quantos anos? O Sênior quantos anos? Então, né, para você ser um Sênior e tá dentro dessa faixa, chegar ali em torno dos 150 mil dólares, sim, você vai precisar ser um Sênior dali consistente, não um Sênior de 2 anos. E agora, chegou a parte mais triste de todas, que a gente vê imposto, tá bom? Então, 150 mil dólares por ano já é uma faixa bem alta, então estou utilizando esse site Pay Calculator aqui. É uma referência muito boa, tá bom? Então, se a gente, né, colocar um salário de 150 mil dólares por ano, né, o salário líquido por ano vai dar 110 mil dólares, tá bom? Por mês seria um salário de 12.500 dólares e daria um salário líquido de 9.176 dólares, tá? Só pra gente ter uma noção, eu vou botar o salário mínimo, né, australiano, que é de 47.800 e a gente teria 3.476 dólares por mês. Vou pegar o salário do Júnior, que está em 78, vamos ver, né? Porque também cada um desses salários vai entrar em uma faixa diferente, então deixa eu colocar 178 mil. Então, se você for um desenvolvedor Júnior aqui na Austrália, né, nível ali de entrada, você vai ganhar em média 5.183 dólares por mês. E agora a gente vai falar de custo de vida, tá bom? E só abrindo um parêntese gigante, custo de vida varia bastante, depende muito do seu lifestyle, o que você gosta de fazer, se você sai muito, se você passeia, se você viaja, se você mora perto ou longe do trabalho, varia muito, mas a gente vai falar bastante aqui também sobre a parte de aluguel, que é geralmente o que a galera fica mais curiosa, é o que vai tomar mais do seu tempo, tá? Mas eu vou listar aqui o meu custo de vida para que vocês possam ter uma noção. E eu vou começar falando do meu aluguel, porque o meu aluguel é obviamente o meu maior custo mensal, vai ser o seu maior custo mensal, basicamente, em qualquer lugar do mundo. Tô com a minha colinha aqui, então por isso que eu tô olhando um pouquinho aqui para baixo, mas o aluguel, aqui geralmente, não só o aluguel, mas quase tudo, o preço é anunciado por semana, tá? Então se você for pesquisar na internet, aluguel, o preço das coisas, você geralmente vai ver por semana. O aluguel aqui da casa onde eu moro é 750 dólares por semana, isso dá 3.259 dólares por mês, mas eu não moro sozinho, eu divido o apartamento, então só para vocês terem uma noção, eu moro no centro da cidade aqui de Melbourne, que é uma área relativamente cara, é o centro da cidade, onde está tudo, então não é o lugar mais barato de se morar, e é um apartamento com 2 quartos, 2 banheiros, então tem minha total privacidade, e, né, obviamente dividindo isso para 2 pessoas, eu pago 1.629 dólares por mês de aluguel. Nesse aluguel já está incluído o custo do gás, que a gente utiliza, por exemplo, para aquecer a água, para o fogão também, o fogão aqui a gás, e também a água. Tem alguns outros custos menores de despesa da casa, como por exemplo a luz, que tem que pagar por fora. Isso dá mais ou menos em média aqui 90 dólares por mês, dividindo para 2 pessoas, 45 dólares para cada pessoa, então um custo para uma pessoa está em torno de 45 dólares. Mercado é algo que varia muito, depende do seu estilo de vida. Eu não gasto tanto no mercado como algumas outras pessoas, porque eu como muito fora e eu acabo gastando mais no final das contas, obviamente. Eu gasto em torno de 500 dólares por mês com o mercado, e mercado eu coloco em consideração não só como quando eu vou lá na semana, faço aquela compra mais pesada, mas vira e mexe, faltou alguma coisa, um pão, um ovo, aí você vai ali embaixo e compra um negocinho aqui, outro ali, então vai mais uns 20, 30, 40 dólares por semana nessa brincadeira. E tem o seu outro custo de vida que provavelmente não vai fazer tanto sentido para você, mas faz parte do meu custo de vida, então por isso eu tô colocando aqui. Eu gasto mais ou menos em torno de uns 500 dólares por mês, basicamente com comida, tipo Uber Eats, é isso. Eu peço muito, principalmente jantar, quando eu tô com preguiça de jantar, e às vezes eu quero só comer alguma coisa um pouco melhor, diferente, porque eu sou muito ruim na cozinha.
Então, assim, eu gasto bastante grana com o Uber Eats, basicamente quase que eu gasto ali no mercado. Varia um pouco, obviamente, dependendo do mês. E o próximo custo que eu vou falar é o custo com a saúde, tá bom? Então, o governo australiano, eles têm o sistema dele de saúde pública, mas a gente, como estrangeiro, não pode acessar de graça. Então, o governo exige que a gente tenha um health insurance, né? Um seguro de saúde que é como se fosse um plano de saúde, tá bom? Eu pago $125 por mês nesse plano de saúde, mas eu vou fazer um adendo aqui, tá bom? Esse plano de saúde, qualquer plano de saúde aqui, é bem diferente de como funciona no Brasil. Eles não vão cobrir 100% da sua despesa, então é quase que uma coparticipação. Quase tudo que você vai fazer, o Health Insurance vai pagar uma parte e você vai ter que cobrir outra parte. Depende muito do procedimento, de onde você vai, enfim. Mas, então, com relação à saúde, eu adiciono mais uma margem aí de $75 por mês, porque eventualmente se você precisar fazer um exame e no médico, você vai ter que desembolsar um dinheirinho do seu bolso também. Então, saúde ali ficaria em torno de $200 por mês. Transporte, um dos pontos positivos de eu morar no centro da cidade é que eu quase não gasto tanto dinheiro assim com transporte. Eu trabalho aqui no centro da cidade, eu vou a pé para o trabalho, eu vou a pé para a maioria dos lugares, por exemplo, quando eu estou saindo, porque geralmente é aqui ou geralmente é perto. Então, eu gasto pouco em transporte público. O meu transporte que eu gasto mais é quando eu estou indo para algum lugar um pouco mais longe, geralmente eu vou pegar um Uber. Então, eu dei uma olhada rápida no meu Uber e eu diria que em torno de uns $80 por mês. Se eu estou indo um pouquinho longe da cidade, eu vou gastar $15, $20 para ir, 20 para voltar. Eu não saio tanto assim, então dá uns $80 por mês. Tem alguns outros custos menores, como por exemplo, conta de celular, eu gasto $63 por mês. Você vai achar gente falando da Austrália que gasta muito menos, mas cara, eu decidi pegar uma operadora boa que tem um sinal e com um celular que funciona, tá bom? Academia, gasto $72 por mês academia. A internet de casa também, né? Tem que pagar $70 por mês, dividindo para duas pessoas, 35. Corte de cabelo também foi outro custo que eu consegui lembrar. E é caro, tá? Esse corte simples que eu faço é $55. Eu corto 2 vezes por mês, então são $110 por mês. Fora isso, eu adicionei também mais um custo com lazer, que é quando eu vou sair para jantar, um restaurante, uma festa, um bar, alguma coisa assim. Eu não saio tanto, mas eu fazendo uma média aqui seria mais uns $500 com lazer por mês. E se a gente somar tudo isso, esse valor, se eu não esqueci nada do meu custo de vida, acho que eu não esqueci nada, pelo menos nada de importante. O meu custo de vida por mês aqui na Austrália gira em torno de $3.734. É um custo de vida, eu diria, um pouco acima da média, mas porque eu decidi ter um pouquinho mais de conforto em algumas coisas, como por exemplo, morar aqui no centro da cidade, como por exemplo, comer bastante fora. Então, varia bastante, mas, né, por uma faixa, por exemplo, de um desenvolvedor sênior, ainda tá muito ok e ainda sobra uma grana legal por mês. E só para vocês não se basearem somente no meu custo de vida, eu decidi trazer um dado sobre os aluguéis, né, o preço de aluguel aqui em Melbourne, na cidade que eu moro. Eu peguei essa tabela lá do site do governo, isso é algo muito legal que eu acho aqui na Austrália, que tem muita informação pública, estatística no site do governo. Então eu vim aqui, baixei essa tabela, dei uma trabalhada só para ficar mais fácil, né, e o dado mais atualizado é que na média, aqui onde eu moro, né, eu moro mais uma vez no centro aqui de Melbourne, em CBD, o aluguel tá em torno de $700 por semana, tá? Lembrando que esse valor é por semana. Dependendo onde você for morar, você vai pagar um pouco menos. Se é longe, afastado do centro da cidade, o que tem naquele bairro, se é um bairro bem mais residencial, se tem uma certa comércio ali. Então eu peguei outro exemplo em um bairro que é relativamente... não é muito longe, é um bairro legal, mas é um chãozinho até o centro da cidade, que é Box Hill. Em Box Hill, o preço médio do aluguel vai estar de $580 por semana, tá bom? Lembrando que isso aqui é um apartamento com 2 quartos. Então, só para você ter uma noção mais ou menos aí do preço do aluguel. Então, a pergunta que não quer calar, eu acho que vocês já perceberam pelos valores, né? Quanto um desenvolvedor sênior ganha, quanto, por exemplo, eu gasto, você poderia gastar menos. Eu sou meio gastão, tá? Financeiramente, eu acho que vale super a pena. Dá para guardar uma grana boa todo mês, por exemplo, se você estiver planejando financiar um carro, uma casa, salvar uma grana para mandar para o Brasil, quem sabe, se você voltar um dia, então você não vai passar sufoco e você vai viver muito bem, tá bom? Mais uma vez, eu moro num lugar legal. Questão de segurança, a gente nem discute aqui na Austrália. Bora num bairro mais seguro. Basicamente, todo lugar que você morar vai ser
bem tranquilo, tá bom? E outro ponto também que é bastante interessante é com relação ao poder aquisitivo, né? A gente viu quanto que é o salário mínimo aí, o editor vai botar na tela o salário mínimo por mês, porque eu não lembro agora de cabeça. Esse é o salário mínimo por mês aqui na Austrália, e eu trouxe como curiosidade alguns custos, por exemplo, o preço de um MacBook, né? A gente, desenvolvedor, vai querer trabalhar, trabalhar com o MacBook. O MacBook Pro aqui na Austrália tá a partir de $2.700, tá bom? Então, você vindo para cá, até mesmo como júnior, não precisaria de muito esforço, igual você, por exemplo, tem no Brasil para comprar um MacBook. Um iPhone 15 Pro tá... Não é o 15 Pro, é o iPhone 15 normal, tá a partir de $1.500. Então, se você gosta de iPhone, você vai chegar aqui, provavelmente você vai querer comprar um iPhone também. Então, só para vocês terem uma noção com relação a salário, custo de vida e poder de compra, tá bom? Outra coisa também que às vezes a galera pergunta com relação à viagem, eu particularmente nunca viajei aqui dentro da Austrália, eu já viajei a trabalho, bate e volta muito rápido em Sydney, mas também para trazer como referência para vocês, ano passado eu fui para Bali, e de Melbourne para Bali são mais ou menos 7 horas de voo, não lembro exatamente, mas se eu juntar passagem, os 10 dias, eu fiquei 10 dias em Bali, eu fiquei em lugares legais, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu comi em bons restaurantes e eu gastei em torno de $2.500 nessa viagem. Então eu gastei menos de um salário mínimo para passar 10 dias em Bali. Então, mais uma coisa aí só para vocês, uma curiosidade para vocês terem uma noção também do que você pode fazer com esse dinheiro que sobrar. Então, o dinheiro que vai sobrando, você vai guardando, financiar uma casa, viajar, um carro, enfim, fazer o que você quiser. Bom, e o meu veredito é que vale a pena demais. Por enquanto, tá se pagando muito morar aqui na Austrália como engenheiro de software, não só pela parte financeira, mas por toda a qualidade de vida, como é morar aqui, questão de segurança, a cultura, a diversidade cultural da Austrália. Eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, das mais diversas culturas. Então, para mim, essa é uma das coisas mais incríveis de morar aqui, mas obviamente essa parte financeira é muito importante e por isso eu trouxe esses dados aqui sobre salários e custo de vida. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco melhor se você estiver pensando em vir para a Austrália, se está comparando com outros lugares. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal para saber mais sobre, talvez, a Austrália, mais sobre programação também. Vou trazer mais vídeos sobre a Austrália. Deixa aí nos comentários se tem mais alguma coisa, mais alguma curiosidade sobre como é morar aqui que você queira saber. Deixa seu like no vídeo para ajudar a gente também a levar esse conteúdo para mais gente. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.